Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje teremos aula de História, tá? Então vamos lá. Primeira série, História, capítulo 3, aula 2. O tema de hoje é Quilombo dos Palmares, tá? Então vamos lá. Os africanos instalados no Brasil e seus descendentes não ficaram passivos em sua condição escrava. Os escravizados reagiram à escravidão na medida de suas possibilidades. Isso é importante ressaltar, tá, pessoal? Ninguém aceitou a escravidão de forma pacífica, tá? Ninguém ficou passivo diante dessa situação. Ocorreram muitas reações das mais diversas formas que nós vamos analisar agora, tá? Vejamos algumas das formas de resistências adotadas por eles. Violência contra si mesmo, tá, pessoal? Isso aí é muito sério e muito pesado, né? Porque os escravos preferiam se suicidar, né? Acabar com a própria vida, do que ter que enfrentar essa situação de escravidão, ok? Muitas mães preferiam matar seus próprios filhos, né? Do que vê-los nascer na condição de escravos, né? Então isso é muito triste, pessoal. Uma coisa também que é interessante ressaltar, que não só durante a viagem, né, nos navios negreiros, os escravos eram acometidos de uma doença chamada banzo, né? Hoje podemos classificar como uma depressão profunda, que levava muitos escravizados à morte, né? Era uma morte lenta. Ele estava tão deprimido, né? Tão impotente diante daquela situação que ele era acometido de uma tristeza profunda. Isso chama-se banzo, que podemos classificar hoje como uma depressão profunda que levava muitos escravizados à morte, tá? Outra coisa, confrontos, boicote e sabotagem. Aí é a questão da violência, né? Confrontos entre os senhores de engenho e os escravizados, isso individualmente ou coletivamente, tá? Boicote. Boicotavam, não iam trabalhar, pronto e acabou, não vou trabalhar, se quiser me chicotear, pode me chicotear, mas eu não vou trabalhar, vou boicotar. Coletivamente, né, e individualmente também, ok? E a questão da sabotagem, né? Isso aí, pessoal, acontecia muito. Sabotavam os alimentos, sabotavam a colheita, sabotavam o gado, né? Isso tudo como uma forma de resistência, tá? Não cabe julgamento, não existe julgamento em história, eu sempre falo isso, mas foi uma forma de resistência, ok? De não submissão àquela condição imposta pelo homem branco, tá? Negociações. Aí, pessoal, já passa para a questão da persuasão, né? Daquela coisa do convencimento. Muitos escravos conseguiam com os seus senhores uma negociação. Olha, eu vou trabalhar direito, eu não vou sabotar, eu não vou boicotar, tá? Eu não vou fazer nada de errado, mas em troca eu quero que você me proporcione uma melhor alimentação, uma melhor moradia, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Poderia ser uma negociação individual, mas na maioria das vezes era uma negociação coletiva, tá? Um grupo de escravos negociava com o seu senhor, ok? Vamos lá. Bom, fugas individuais e coletivas. Chegamos ao ponto principal, né? Fuga individual não dava muito resultado, porque o escravo era capturado, né? Sozinho ele não conseguia ir muito longe, ok? Fugas coletivas, geralmente eles obtinham bons resultados. Por quê? Porque já tinha um certo grupo que já tinha fugido, né? E já estava esperando outro grupo, formando assim quilombos, né? Primeiramente, pessoal, vamos entender o significado da palavra quilombo, tá? Palavra de origem africana que significa população, união, comunidade. Então, quilombos eram comunidades constituídas por escravos, né? Pessoas escravizadas que fugiram dos seus cativeiros, né? Daquela condição de vida
horrorosa, tá? Então eles se organizavam e conseguiam ali plantar, colher, criar gado, né? Viver e não sobreviver, tá? Viver em liberdade, ok? E em coletividade, né? Bom, surgiram vários quilombos, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, tá? Quilombo dos Palmares é considerado o quilombo mais importante. Estava situado no atual estado de Alagoas, tá? E na época fazia parte da capitania de Pernambuco, ok? Em Palmares, os quilombolas criavam gado e cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, batata doce, né? Tudo que a terra pudesse oferecer e que fosse importante para a sua nutrição, para a sua subsistência, ok? O quilombo resistiu por 65 anos, apesar de várias tentativas de destruí-lo. Então, pessoal, por que esse quilombo é considerado o quilombo mais importante da história, tá? Porque foi um alvo de vários ataques, né? Só que eles resistiram bravamente por 65 anos, né? Há várias tentativas de destruição, há vários ataques. Por quê? Porque as autoridades locais acabavam ficando mal vistas e desmoralizadas, né? Porque nunca conseguiam destruir o Quilombo dos Palmares, né? E quem conseguisse fazer isso seria visto como um indivíduo forte, corajoso e com a sua moral elevada, né? Porque a autoestima das autoridades locais ficava muito abalada com essa condição de escravos, escravizados, né? Fugitivos, formando uma comunidade tão ampla e que se expandia cada vez mais, né? Então isso não era muito bom para as autoridades locais, né? Se sentiam desvalorizados e desmoralizados. Pois bem, o primeiro grande líder que se destacou dentro do Quilombo dos Palmares foi Gangazumba, o sobrinho de Gangazumba, no caso Zumbi, né? Ele entrou em confronto com um tio, tá? E aí o que acontece? O Gangazumba acabou sendo morto, né? Foi assassinado, e quem toma conta, quem assume o poder é Zumbi dos Palmares, né? Zumbi reinou durante um bom tempo, né? Enfrentou vários ataques, né, contra o Quilombo, né? Ele conseguiu se organizar enquanto resistência muito bem, ele administrou muito bem. Só que, como eu falei da questão das autoridades locais, né, foi contratado o bandeirante Domingos Jorge Velho em 1692, tá? Foi contratado para destruir o Quilombo e foi derrotado. E aí o que acontece, pessoal? Não satisfeito, né? 2 anos depois, em 1694, um novo ataque ao Quilombo, comandado pelo mesmo bandeirante, Domingos Jorge Velho, formou uma tropa de 6.000 homens armados, né? Os quilombolas não possuíam armas, né? Então o quilombo foi destruído, né? Várias pessoas foram mortas, né? Foi uma destruição total. E aí as autoridades locais ficaram bem, né? Se sentiram moralmente superiores porque destruíram um quilombo, ok? O Zumbi, ele fugiu, tá? Ele tentou se refugiar, mas 1 ano depois ele foi capturado e assassinado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele teve a cabeça cortada e exposta em praça pública. Por que tamanha crueldade? Para dar exemplo, né? Era o famoso exemplo, não façam a mesma coisa porque terão o mesmo destino. E aí o que acontece, pessoal? O que eu quero passar com essa aula de hoje, né? Que a questão da escravidão no Brasil, ela é uma questão complexa, uma questão longa, né? A escravidão, ela foi a base da economia do país durante muitos séculos, né? Ela só foi abolida em 1888. Então, se a gente olhar com um olhar contemporâneo, se a gente olhar um pouquinho para trás,
a escravidão acabou muito recentemente, não tem muito tempo isso, né? E nós sentimos ainda dentro da sociedade um resquício de escravidão, né? Na maneira como as pessoas se tratam, a relação hierárquica entre muitos patrões e empregados, né? As pessoas ainda têm esse resquício, porque faz pouco tempo que a escravidão foi abolida no Brasil, né? Existe uma frase que diz assim, o escravo era as mãos e os pés dos seus senhores, ou seja, a escravidão era a base da economia brasileira, ok, pessoal? Então, eu quero propor para vocês um trabalho de reflexão, tá? Então, vamos lá. AD2 de História, primeira série, capítulo 3, aula 2. Para você, qual a data que representa a causa dos escravizados? 13 de maio, assinatura da Lei Áurea, ou 20 de novembro, Dia da Consciência Negra? Explique a sua escolha com as suas próprias palavras, tá, pessoal? Então, não adianta copiar da internet, gente. Isso aí tem que partir de vocês, tá? É da consciência de cada um essa opção, tá, de data, e explique essa opção. É uma resposta pessoal, tá? Continuo enfatizando, por favor, façam a caneta azul ou preta, folha de caderno. Se não puder digitar, não tem problema, tá? Mas façam de forma organizada com letra legível. Não misturem, tá? Folha de trabalho com folha de questionário, tá bom? Exercícios diversos. Número 5, página 14, questões 14, 15, 16 e 17. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Desejando a todos tudo de muito bom. Fiquem com Deus e até a próxima aula.